Amém. Irmãos, abre a palavra de Deus. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 7. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quem achou, diga amém? Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ver que o nosso Deus, Ele deseja um posicionamento, de cada um dos servos dele com relação a tudo na vida. Isso é muito importante. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou covardia, como algumas versões, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Feche teus olhos, ore comigo por essa mensagem. Peça ao Senhor que fale contigo mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer por estarmos aqui diante do teu povo, junto com o teu povo, reunidos, Senhor, em teu nome. Já louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome. E agora queremos te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Nossa irmã estava falando aqui que Deus ama a nossa prosperidade, e é uma realidade isso. E Ele amar nossa prosperidade, desejar nossa prosperidade, ter poder para prosperar os filhos dele, não estou falando na questão financeira, mas te dar saúde, te dar paz, te dar vida abundante, isso eu considero prosperidade isso, depende também do nosso posicionamento. O nosso posicionamento diante dele e diante das pessoas e diante da palavra dele. Se nós repararmos bem, sempre existe uma condição. Está lá em Deuteronômio 28, é muito completo, fala assim: se atentamente ouvires a minha voz, tomando cuidado em fazer tudo aquilo que eu mando, vocês serão abençoados em todos os lugares. Vamos resumir aqui os 13 versículos, que diz o seguinte: vão ser abençoados ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, no trabalho, no campo, em casa, com tudo. Amém? Se não olhar, se não prestarem atenção, aí diz: todas essas maldições virão e te alcançarão. Aí vai do versículo 14 até o 50 e tal. Então, existem mais alertas para quem não cumpre do que promessa para quem cumpre. Então, por que eu entendo isso? Na verdade, são 3 vezes mais alerta para quem não cumpre do que para quem cumpre. Por quê? Porque é a nossa tendência. É a nossa tendência. A Bíblia toda fala assim: não temas, Olha, tira o temor do coração. Por que a Bíblia fala muito não temas? Porque há uma tendência do homem fazer o quê? Ter medo. A Bíblia toda fala de fé. Por que insiste tanto em falar sobre fé? É porque é uma tendência nossa duvidar. Você duvida, às vezes duvida de tudo, duvida da sua capacidade, da capacidade dos outros, da palavra que as pessoas empenharam para você, você duvida do tempo de amanhã. É assim ou não é? Uma tendência, essa coisa de ficar: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Será que não vai? É uma tendência do ser humano. E nisso entra a ansiedade, entra o medo, entra uma série de coisas que impedem você de desfrutar daquilo que você tem e até de ser criativo e firme para poder conquistar aquilo que você não tem. Amém? Não é verdade? É importante a gente entender isso. E ali, o que Deus fala ali? Deus não nos deu o espírito de temor, de covardia, mas de fortaleza, de amor e moderação. O que tem a ver fortaleza com amor e moderação? Tem tudo. Por que tem tudo? O nosso Deus, vamos aqui só fazer essa menção rapidinho aqui, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, por quê? Por amor, porque Deus amou. Amém? Então, o sacrifício que Cristo fez por mim e por você, com amor, foi uma fortaleza. Foi ou não foi? Alguém se dispor a morrer por aquele que não merece, vir aqui sofrer, sabia que ia sofrer somente por amor. E o amor é uma fortaleza. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo que. Amém ou não amém? Então, quem ama realmente é uma fortaleza. Amém? A Bíblia não tem uma contradição. O que é moderação? Moderação é equilíbrio, é domínio próprio.
Então, as pessoas que têm equilíbrio, têm domínio próprio, também mostram uma fortaleza. Mostra ou não mostra? A pessoa insegura, com medo, ela não é sem equilíbrio, essa pessoa não é fortaleza, é frágil, né? É igual uma caninha que vai, uma plantinha que venta para um lado, venta para o outro, ela não tem. Então, fala comigo assim, fortaleza, amor e moderação são as mesmas coisas. Quem é mais poderoso que o nosso Deus? Há alguém mais poderoso que ele? Não, e a Bíblia diz que Deus é amor. Tem gente que acha que amar é fraqueza. Não, amar é o contrário. É você mostrar o teu coração, a tua disposição. Amém? Não é? Amar, não é? Parece que no mundo quem odeia é mais forte. Não é verdade isso? Não, o nosso Senhor Jesus sempre amou e não existe ninguém mais forte do que Ele. Tanto que o amor dele varou aí quanto tempo? 2000 anos atingiu a mim e a você. Amém? E todo o ódio que aquele povo tinha contra os cristãos, ou seja, Nero, Calígula, né, os Césares, Cláudio, todo o ódio deles morreram com eles e permaneceu o amor do Senhor. Amém? Então o amor é uma fortaleza. Por isso que o Espírito Santo nos deu essa palavra. Deus não nos deu um espírito, né, o meu e o seu, de temor. Então, quando nós não estamos firmes, convictos, temos posicionamento, significa que nós estamos com medo. Quer ver uma coisa? Às vezes, a gente, diante de uma certa circunstância, nós nos acovardamos para poder manter uma boa aparência com os outros. Não é verdade? Você, às vezes, não fala a verdade para um amigo ou para um irmão, para poder não ter um arranho, não perder a imagem com ele. É assim ou não é? Isso é o quê? É covardia ou é fortaleza? Você tem que falar com brandura, com amor, mas não pode deixar de de falar aquilo que precisa ser falado. Amém ou não amém? Isso não acontece com a gente às vezes? É ou não é? Alguém te pergunta alguma coisa que você fez de errado, a primeira coisa que você tenta fazer é o quê? Esconder o que você fez, é ou não é? E aí vem logo toda uma argumentação, todo um contexto que você cria para ter uma justificação. E nisso entra a mentira. Tudo isso partiu de quê? Do temor, da covardia. Porque quando nós temos o espírito de fortaleza, calma aí, não, realmente, aconteceu isso, mas vou corrigir, ou me perdoa, amém? Até para pedir perdão é fortaleza, é ou não é verdade? Você tem que ter uma fortaleza no coração, porque a primeira coisa que você tenta fazer é se desvencilhar, arrumar desculpa para não pedir perdão, porque vai achar que está se rebaixando. É assim ou não é? Quer mais uma vez preservar a sua imagem. E Deus não aceita isso. Como é que a gente vai avançar com Deus dessa maneira? Amém ou não amém? E as dificuldades, né, na vida, elas vêm assim. Essa semana eu estava lá em casa, a Marit olhou, tinha um monte de passarinho voando lá, né? Até achei de manhãzinha, coisa legal. E aí ela viu aquelas bananeiras que não estão dentro do contexto da mata lá que a gente mora. Mas as bananeiras estavam com as folhas secas. Porque inverno, né? O que acontece? As folhas começam a fazer o quê? Ela, puxa, a paisagem está maravilhosa, mas aquelas folhas secas de bananeira estão enfeiando tudo. Ela, muito detalhista, eu falei, aí estava chovendo, eu falei, quer que eu vou lá agora? Aquela história, né? Mas doido para ela falar, não vai não. Ela, para de história, tu vai nada? Eu falei, não, ainda bem que você sabe que eu não vou. Aí deixei a folha de bananeira seca lá, né? Então presta bem atenção. O que eu quero dizer é uma coisa, às vezes a gente fica preocupado com os invernos da vida. E nós tivemos situações na nossa vida que nós passamos e às vezes vamos passar de novo. Nós estamos passando agora e podemos passar no futuro. Mas isso causa um temor no coração das pessoas. Por exemplo, quando o inverno vem para a nossa vida, o que acontece? A gente acaba temendo. Teme ou não teme? Teme. Porque todo mundo pode passar por uma estação difícil, de seca. Pode ou não pode? Pode. Emocional, sentimento, espiritual.
financeiro, familiar, não é? Todo mundo pode passar por um momento desse. Mas quero compartilhar com os irmãos aqui, que eu estava me lembrando, né, essa semana, da minha infância. E aí, na minha infância, eu, como muitas crianças da Baixada Fluminense, a gente passou momentos difíceis na minha infância, né? A gente não é filho de mãe solteira, minha avó analfabeta, trabalhando para poder sustentar a família, em casa de família, aquela coisa toda. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. De todas as dificuldades que a gente passou, que nós passamos, eu não guardo nem ressentimento dos momentos ruins, quem está entendendo bem aqui? E nem tive trauma desse sentimento. Aí eu fico imaginando, às vezes eu converso com um jovem, ou com outro, ou com algum irmão, aí ele fala assim, meu Deus, mas... Aí você sente, quando fala da infância, ou de um momento difícil, você sente assim, aquela tristeza, aquela comiseração. Quem já viu isso aí? Eu sei que muita gente tem, mas eu estou falando de mim. Isso não me causou ressentimento, porque até nos momentos ruins, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui, existiram bons momentos em tempos difíceis. O que são bons momentos? Eu me lembro das risadas, das brincadeiras que nós fazíamos até com a escassez. Quem entendeu bem aqui? Amém? Quem já deu risada da desgraça aí? É ou não é? Agora, ninguém riu mais do que a missionária. A gente saindo da Santa Ceia, lá de Nova Aurora, e aí fomos no sacolão. Na época eu estava um pouquinho mais gordinho, e aí era bem alto a calçada para subir. Eu tentei subir, mas bati com o bico na calçada e plum, do outro lado. Rasguei a calça, sujei toda. Eu olhei para trás, ao invés de ela estar, meu Deus, tadinha, ela caindo na gargalhada. Eu confesso que naquele momento eu fiquei chateado. Fiquei chateado naquele dia, e ela não parava de rir. E eu falei, misericórdia, aí ficava mais com raiva ainda. E voltamos para a igreja e ela rindo do mesmo jeito, tentando ficar ela rindo. Falei, misericórdia. O que eu quero falar com vocês hoje, eu vejo aquela ali, que daqui a pouco passou. Momento de alegria. Foi um momento difícil, foi, eu esborrachado lá no chão, mas, de qualquer forma, tiramos boas risadas ali. Quem entendeu bem aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado, isso é ter fortaleza. Amém ou amém? Amém? Quem está entendendo o que eu quero falar aqui? Você não pode, presta bem atenção, trazer para a tua vida aqueles momentos que foram ruins e eles causarem transtorno no teu coração no dia de hoje. Você não vai estar vivendo. Você não vai estar vivendo. Então, a folha da bananeira está seca, arranca da sua memória aquilo que foi ruim, fica só porque foi bom. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Fica com as risadas, com bom humor, com pessoas que socorreram, que te ajudaram, como você saiu da crise, foca nisso. Amém ou não amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Senão vai atrapalhar o teu dia. Presta bem atenção no que eu vou falar com você aqui. Então, momentos que foram ruins, passou no inverno, são folhas que eram verdes, mas secaram. Se secou, tem que fazer o quê? Senão vai fazer a planta ficar feia. O que Jesus falou? Deu fruto, limpa, para depois dar o quê? Mais frutos. As flores que foram lindas lá atrás, porque tem gente que é assim. Ela fica olhando lá atrás, aquilo que for ruim, chora que não acaba mais. E não para. Não estou criticando, não. Estou dizendo que a palavra manda a gente tirar isso. O que Deus fala? Não vos lembrei das coisas passadas, nem as considereis. O que significa isso? Não fica considerando aquilo que machucou você. Passou. Amém ou não amém? Quando a gente nasce, o que faz com a gente? Logo que a gente nasce. Para o médico saber se você está legalzinho. Hein? Já tomou o primeiro tapa, já chorou, acabou. Não precisa ficar chorando até agora. O médico me deu um tapa, está doendo até agora. Gente, já tem 50 anos, não passou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém? Isso é um treinamento, e que esse treinamento vem através de quê? Da palavra de Deus. A gente precisa fazer dos momentos que foram ruins, esquecer e ficar com os momentos bons. Para eu ter qualidade de vida hoje. As flores, aí está,
lembrou da coisa ruim, legal. Aí tem gente que fica lembrando das flores. Ah, meu jardim era tão colorido, era tão bonito, estava cheio de borboletinha, era algo maravilhoso. Aí fica hoje, aí quando olha para o jardim hoje, às vezes não está tão colorido, fica saudoso. Vamos colocar assim, aquele saudosismo nostálgico. Quem já viu o quê? Depressivo, aquela coisa, aquele tempo foi bom, né? Gente, foi bom, mas ficou no passado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. As folhinhas verdes do passado, ou as flores que coloriram o passado, secaram. Tem que arrancar, jogar no chão para poder adubar, para dar outras flores novas e outras folhas novas. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Então, nos momentos bons ou ruins do passado, tem que adubar o que você vai produzir hoje. Existe um episódio na Bíblia que eu gosto muito. Vou falar para vocês aqui. Sansão, quem já ouviu falar em Sansão aí? Foi um juiz que foi levantado, né? Em Israel, Deus levantou para começar a livrar o povo de Israel da opressão, né, dos filisteus. Os filisteus eram um povo que vivia ao norte de Israel e eles dominavam ali, como eles dominavam o ferro, eles mantinham, né, os outros povos debaixo do jugo deles. E eles oprimiam o povo de Israel, né? Durante muitos anos eles ficaram, tudo que produzia era para os filisteus. E aí, o que aconteceu? Deus levanta Sansão, unge Sansão com poder, né? Para poder Sansão começar a livrar o povo da opressão dos filisteus. A Bíblia diz que Sansão, era um homem muito forte, quem já viu o filme deve ter visto isso, quem não viu, lê a Bíblia, procura lá em Juízes, capítulo 13, que fala, pouquinha coisa, 13 ou 16. E aí Sansão ele vem com o pai e com a mãe, e a Bíblia diz que ele não poderia, porque era narizeu de Deus. O que é narizeu? Narizeu era uma pessoa separada, ele não podia passar navalha no cabelo, não podia tocar em coisa morta, não podia beber bebida alcoólica. Quem entendeu bem aqui? Amém? E aí o que ele faz? Ele vai com o pai e com a mãe, e a Bíblia diz que ele, antes, né? Ele encontrado um leão no caminho, ele pega o leão e mata o leão com as mãos, porque ele era muito forte, Deus havia dado uma força descomunal para ele. O leão morre, ele vai embora com o pai e com a mãe, e depois, quando ele volta, ele se aparta do caminho para ver o leão que ele havia matado. A Bíblia diz que ele faz o quê? Se aparta do caminho para ver o leão que ele havia matado. Quando ele chega lá, no leão, um chame de abelha toma conta do leão e tinha mel. Ele vai, pega aquele mel para comer. E ainda dá o mel para os pais depois. O pai não sabia, a mãe também não. Ele estava quebrando 2 princípios. Primeiro, tocando em coisa morta, que ele não podia fazer isso. Segundo, presta bem atenção. Aquilo que foi bom lá atrás, quando você fica pensando no que foi bom, pode ter tido até mel, mas já está morto, vem com coisa podre junto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado, esquece o que foi bom também, porque Deus quer te dar coisa melhor hoje em nome de Jesus. Quem crê que Deus está te dando coisa melhor e novas oportunidades? Mas você tem que ter fé. A fé traz a fortaleza, e essa confiança é que vai fazer você parar de ficar saudosista. Deu para entender o que eu estou falando aqui, irmão? Amém ou não amém? Amém? Ainda que sejam coisas boas, esquece, aquilo serve para adubar o solo de hoje. Não serve para embelezar a tua vida hoje. Amém ou não amém? Deu para entender o que eu estou falando aqui? A folhinha de bananeira um dia foi verde, hoje não, tem que arrancar e deixar no solo, que ela vai servir para adubar, para nascer outras folhas. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua. Amém? Amém? Fala comigo assim, tudo que foi do passado tem que ficar lá. E hoje vai servir para amadurecer meu coração e a minha vida espiritual. Só isso. A Bíblia diz que nós vivemos de glória em glória. Secou, arranca, que nasce outro. Amém? Mas é preciso ter força para poder continuar. Por isso que, estou com medo. E o que será o futuro? O futuro está na mão de quem? Deus. É para a gente viver o quê? O dia de hoje. Então, o que o inverno faz, na realidade, é isso. É criar
condições para que você passe por ele e possa viver uma primavera melhor. Amém? Amém ou não amém? A mesma coisa as tempestades, né? Vou dar uma pincelada aqui rapidinho nas tempestades. Tem episódio na Bíblia que é muito legal também, de Jonas. Né? Quem já ouviu falar de Jonas aí? O fujão, né? Vou falar de Jonas, né? Que ela, às vezes que ela fala, mas eu não sei não, pastor, conta. Jonas foi um profeta, filho de Amitai, né? Tem 4 capítulos apenas o livro dele na Bíblia, e Deus fala o seguinte para Jonas: Jonas, você vai fazer o seguinte, você vai à grande cidade de Nínive e vai pregar contra aquela cidade. Fala lá que eu vou destruir a cidade em 40 dias, porque o pecado daquela cidade chegou até a mim, e eles são um povo opressor, um povo que oprimia, né, o povo de Israel, que era um povo muito cruel, aquela coisa toda, e aí eu vou destruir aquela cidade. O que Jonas faz? Jonas compra uma passagem, e ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, que era totalmente oposto. Ele foge da missão que Deus havia dado para ele, tá? E aí, no que ele vai para Tarsis, o que acontece? Deus envia uma tempestade. Envia o quê? Uma tempestade. E na tempestade, as pessoas ficavam desesperadas, né? Uma tempestade no mar, e eles pegam e começam a lançar fora do navio a carga excessiva. Começam a lançar roupas, armas, aquela coisa toda. Quando a tempestade não passa, eles começam a lançar também os alimentos. Olha só, até os alimentos eles fizeram o quê? Lançaram para o barco ficar mais leve, para poder não afundar. Então, aí no finalzinho, não tinha mais nada para lançar, eles falaram, a gente vai perecer, então vamos jogar na sorte aqui para ver quem é o camarada que está trazendo essa tempestade, porque eles tinham isso. E aí caiu a sorte em quem? Em Jonas. Jonas estava dormindo, tranquilo lá. Como é que numa tempestade o cara está dormindo? Né? Aí o que acontece? Eles chamam Jonas, ó, caiu em você. O que você fez? Quem é o seu Deus? Ele fala, meu Deus é o Deus de Israel. E essa tempestade é por causa de mim, porque na realidade eu estou fugindo da presença de Deus, e aí por isso que veio essa tempestade. Aí o cara falou, olha só, a gente não vai poder nem matar você, que bem que a gente queria, né? Que se eu torce... É ou não é verdade? Que tem gente que está problema na tua vida nem fala, é ou não é? Fica quietinho, não é? Mas não pode, porque senão o teu Deus pode ficar com mais raiva da gente. O que a gente faz? Aí Jonas me joga no mar. Aí jogaram Jonas no mar, aquele grande peixe engoliu, e ele foi lá e colocou ele na praia de Nínive para ele pregar. Até aqui. O que eu quero falar sobre a tempestade? Na tempestade, quando você vê que a situação está muito difícil, você começa a lançar fora. A tempestade tem um poder maravilhoso de lançar fora da tua vida aquilo que não é para a tua sobrevivência. Tudo aquilo que é supérfluo, que é fútil, você lança fora quando você está com dificuldade. Quando você está com um problema, você come, você nem sente o sabor. É ou não é verdade? Está com muito problema, você nem sabe como é que se arruma direito, nem sabe para onde vai. Então, a tempestade na nossa vida, ela tem o poder de lançar fora tudo aquilo que é fútil. Até o alimento eles lançaram fora. O que a tempestade faz comigo, com você, a dificuldade da vida? Ela aproxima só você e Deus. Você passa a não considerar mais nada na tua vida, só a tua presença e Deus. Quem entendeu bem aqui? A sua vida passa a ser o maior valor que você tem, só isso, a sua paz. Deu para entender bem? Tudo que você quer é que a tempestade passe. É ou não é verdade? E quanto é que custa a paz? Pergunta a pessoa que está, quanto custa a paz? Tem preço? Não tem preço, mas tem gente que é difícil de largar alguma coisa. Tem coisa que está trazendo problema, a pessoa não larga. Quem já viu isso aí? O camarada está em cima daquele boi bravo, não tem aqueles concursos. Fizeram um touro aqui, outro de bravo aqui na porta. Não é? Quem já viu aí, o cara fica agarrado no boi, o boi sacode para um lado, sacode para ele, quebra a coluna dele, mas ele está agarrado. Quem já viu isso aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado. Se sacudir muito, solta, meu irmão, em nome de Jesus. Amém ou amém? Vai ficar apanhando para um lado e para o outro. Então, a tempestade, ela tem esse poder na minha vida e na sua. A gente não pode desconsiderar isso. E olha só, quem... No caso de Jonas, foi por causa da desobediência. Mas outras tempestades que vêm na nossa vida, vêm pela obediência.
Como assim pela obediência? Que Deus quer provar nossa fé. Quer ver? O Senhor Jesus está com os apóstolos, com os discípulos do lado, lá do mar, e ele fala com os discípulos o seguinte: vai, atravessa aí. Pode ir na frente, que eu vou depois. E eles entram no barco e vão. Quando chega lá no meio, da travessia, vem uma tempestade. Quem trouxe a tempestade? Foi quem? Foi Deus. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Independente da origem da tempestade, Deus quer fazer você passar por ela são e salvo. Amém? Amém? Mas para isso eu tenho que ter a fortaleza. Que fortaleza é essa? Eu tenho a fortaleza da minha vida é a fé. Confiança naquilo que Deus traz para mim, para poder eu ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, muito importante a gente não esquecer. Olha só, nos tempos difíceis, mesmo nos tempos difíceis, tire bons momentos, que você vai aprender com isso. Você aprende na tempestade, aprende na escassez, aprende na bonança, em tudo nós aprendemos. Como a irmã falou aqui, o nosso culto a Deus tem que ser racional. Ele não pode ser um culto emocional, a gente sem saber o que está fazendo, como vai fazer, por que nós vamos fazer, para onde nós vamos. Não pode, a gente tem que ter consciência em Deus. Amém ou não amém? Amém? Então, o nosso Deus, Ele deseja que eu e você tenhamos essa fortaleza para passar por momentos difíceis, mas está bem do outro lado. A palavra de Deus, ela fala, vamos colocar aqui para o mundo espiritual, Falei muito das questões físicas, materiais, naturais, mas que a nossa luta não é o quê? Contra carne e sangue, está lá em Efésios 6, 10, e em diante. Mas contra os principados, contra as potestades, contra hortas espirituais da maldade nas regiões celestiais. E o que o nosso Deus manda fazer? Para que nós possamos passar por todas essas etapas e sairmos bem do outro lado, é importante nós termos o capacete da salvação. O que significa isso? A consciência em Deus de que nós somos salvos. Amém? Tudo que pode acontecer aqui não vai tirar a tua salvação. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Porque quem comprou nossa salvação foi quem? Então, eu não precisei pagar por ela. A salvação é pela graça. Amém? Capacete da salvação. Aí, uma das coisas que eu gosto também ali é quando fala sobre a couraça da justiça. O que é justiça, Segundo Aristóteles falava, Santo Agostinho também, mas justiça não é dar a cada um o que é devido? Não seria isso? Basicamente? Dar a cada um o que é devido, honra quem tem honra, que a Bíblia diz também, ela fala sobre isso, Você temor a quem temor, amor a quem amor. Então, você ser justo, é uma couraça que o diabo não vai encontrar na tua vida brecha para poder te acusar. Deu para entender bem? Eu preciso ter essa couraça. E aí, eu preciso também ter o escudo da fé, com o qual eu vou apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que dardos são esses? Todas as dúvidas que ele coloca com relação à palavra de Deus e à sua vida. Quando Deus fala para você, na palavra dele, que ele tem promessas para você, e o diabo vem e coloca a dúvida, isso são dados inflamados dele. O que vai apagar esses dados? O escudo da fé, a convicção que você tem em Deus, de que Deus te ama, é poderoso e vai te abençoar. Amém ou não amém? Quem crê que Deus quer te abençoar e vai te abençoar aqui? Essa certeza nos traz aquilo que Deus deseja, ou seja, esse escudo que os dados do maligno batem vão cair e não vão inflamar a minha vida. Amém ou não amém? Então é importante eu entender que na palavra de Deus eu preciso ter essa fortaleza no meu coração, mas essa fortaleza vem do meu conhecimento da palavra dele. E que não é simplesmente algo que eu vou sentir ou eu vou ter a minha opinião, os meus conceitos, vou pegar os conceitos daqui ou dali. Não. O que a palavra dele diz é lei para a minha vida espiritual e aquilo que vai me abençoar. Quando o salmista fala, eu vou repetir aqui, eu sempre falo, ele lá no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. E eu faço uma analogia. Quem é que precisa de lâmpada de dia? Quem precisa de lâmpada quando está tudo aceso, de uma lanterna? Ninguém.
O que é a palavra de Deus, então? O mundo está todo em trevas. A palavra dele é a lâmpada que vai conduzir você. Em luz não vai permitir que teu pé tropeça. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Que se o mundo tivesse claro, tivesse com objetividade, não teria isso. Então, tudo aquilo que o mundo fala que a verdade é relativa. A verdade não é relativa, a verdade é única, é absoluta, e a verdade é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Olha o que o Senhor Jesus fala orando ao Pai pelos discípulos. Pai, santifica-os na verdade. E o que ele diz? A tua palavra é a verdade. Então, quando perguntarem a você o que é a verdade, você fala a palavra de Deus. Amém ou não amém? Isso aí vai nos dar fortaleza. Vai colocar você dentro do amor, que é a fortaleza do Senhor. E vai ter equilíbrio, tranquilidade, moderação para poder tocar a tua vida consciente, ser abençoado e aproveitar tudo que Deus tem para você. Então, não posso, em hipótese alguma, perder isso, essa consciência em Deus. Amém? Então, tanto o inverno, as folhas e as flores, que um dia coloriram lá atrás, quando passei pelo inverno, elas secaram, essas folhas e essas flores têm que ir para o solo, tem que ir para o esquecimento, para que você possa adubar a terra, e aí, quando nascer mais folhas verdes na tua vida, e mais flores, venham com mais vigor e mais força. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado, o teu dia de hoje é melhor do que o dia de ontem. E o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Quem deseja isso para a tua vida em nome de Jesus? De repente, você pode estar passando por um problema agora, por dificuldade agora. E situações que você, às vezes, não vê a saída. O que eu faço? O que Deus fala para você hoje, e fala sempre, é justamente isso. Não vos lembrei das coisas passadas, nem as considereis. E o que Deus fala? Eis que faço tudo novo. Deus só gosta de coisa nova. Cada dia novo. Quem entendeu bem aqui? Eu acho essa nossa terra maravilhosa. As praias, as matas, a natureza, os céus é algo lindo. Eu fico vislumbrando isso e olha que coisa maravilhosa. Mas sabe o que o livro de Apocalipse diz? Que Deus vai criar novos céus e nova. Gente, o que é bonito hoje, Deus vai criar melhor ainda. Tua vida está boa hoje, amanhã vai estar melhor em nome de Jesus. Amém? É isso que Deus quer para mim, para você. Então, a fortaleza que eu tenho recebido de Deus é essa. É a convicção de que Deus me ama e cada dia na minha vida é melhor do que o anterior. Quem está entendendo o que eu estou falando aí em nome de Jesus? Então creia, esse Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele te ama e quer todos os dias te dar melhores olhos. A gente já está encerrando. Não poucas vezes eu vejo pessoas falando assim, poxa, eu era criança, quando eu era criança eu era tão feliz. Quem já ouviu gente falando isso? Quem já sentiu isso aí? Momentos gostosos. É ou não é? Por quê? E às vezes a condição financeira hoje é melhor do que quando era criança. Sabe por quê? Porque criança tem bons olhos, tem um coração puro. Então tudo para ela se faz bom. Deu para entender bem? O problema não está à nossa volta. O problema está dentro da gente. Amém ou não amém? Valoriza aquilo que Deus te deu. A vida que você tem hoje é uma vida maravilhosa. Talvez você tenha... Mas, pastor, você não conhece a minha vida, eu não preciso conhecer. Se você está aqui hoje, está me ouvindo, dá um glória a Deus, porque é permissão de Deus você estar aqui hoje, está vivo. Amém? Você está vivo. Oportunidade de ser feliz amanhã. Então, para com esse negócio, das circunstâncias, a tempestade, tirar a sua alegria, a sua felicidade, não faça isso. Aproveite os momentos difíceis de crise para poder melhorar a sua vida como pessoa e a tua fé também. Camões, ele disse o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito dele, que os grandes navegantes devem sua fama às tempestades. Porque no mar de Almirante, quem é marinheiro sabe disso, naquele mar tranquilinho, todo mundo navega, não é verdade?
Agora, nas tormentas, nas dificuldades, é que vai separar os grandes navegantes dos pequenininhos, dos medíocres. Deu para entender bem? E Deus quer que você vá sempre acima da média. Quem entendeu bem aqui? Sabe o que é média? Média é média. Média, né? Medíocre vem de média. Medíocre vem de média. Não, estou na média. Fala com o irmão que está sozinho. Em nome de Jesus, sai dessa média. Amém? Para com isso. Sai da média. Deus não quer você assim. Deus quer você acima da média. Acima da mediocridade. Amém? Então, toda dificuldade que você passou, toda tempestade que você teve, todo inverno que veio na tua vida, serviu para formar quem você é hoje, para preparar dias melhores para você amanhã. Quem crê que Deus fez isso na tua vida aí? Coloca a mão no teu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, obrigado pelo coração que eu tenho hoje. Obrigado por ter me forjado, construído a maturidade e experiência que eu preciso para viver dias muito melhores. Amém? Deus preparou você para dias melhores. Quem já tem um louvor que diz assim, que o melhor de Deus ainda está por vir, e é uma verdade. O livro de Joel diz assim, Deus ele fala assim, fala aí com o povo, que eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele não vai reconstruir aqueles anos que passaram, não. Ele vai, na realidade, dar novos anos para a tua vida. Deu para dizer bem? Amém ou não amém? Aquele que passou, ele deixou o quê? Para trás. Deus tem uma palavra só. Mas os anos vindouros serão infinitamente melhor do que os que passaram na tua vida. Amém? Deus te deu o espírito de fortaleza, não de covardia. Está passando por tempestade? Fica feliz, porque Deus vai tirar de você da tempestade mais forte e melhor do que antes. Está com inverno? Fica tranquilo, as folhinhas que caírem hoje vão adubar para você ter folhas novas amanhã, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus Cristo.